Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé. Ao Senhor Jesus toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Hoje, culto da palavra, tenho certeza que esse estudo que nós estamos fazendo, da primeira carta de Pedro, da segunda carta de Pedro, serão estudos ou um estudo conjunto que edificará a nossa vida. Amém? Feche os seus olhos. Se você puder, bota a mão no seu coração. Senhor Deus, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Nós queremos, em nome de Jesus, repreender todo o mal, todo espírito que não vem do Senhor na vida das pessoas, aqui nesse ambiente. Nós determinamos que esse ambiente é um ambiente único, exclusivo de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que todo atrapalho, todo impedimento, tudo que vem de atrapalhar a tua palavra, que caia por terra agora, em nome de Jesus. Senhor Deus, a tua palavra vai ser manifesta. As pessoas precisam ouvir da tua palavra. O mundo está perdido, as pessoas estão perdidas, destruindo-se umas às outras. Nós queremos vida, e vida com abundância que o Senhor garantiu, Pai, para nós. Por isso fala conosco. Esse culto é para o Senhor, e que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Dá uma salva de palmas bem forte para Jesus. Glória a Deus. Vamos louvá-lo. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Amém. Nós estamos aqui mais uma noite para estar louvando e agradecendo ao nome do Senhor. Lá em João capítulo 4 diz que a mulher samaritana saiu para buscar água e Jesus a encontrou no caminho e disse que aquela água que ela estava colhendo ali, ela ia voltar a ter sede se ela bebesse. E Jesus lhe ofereceu a água da vida, a água que se ela bebesse ela jamais teria sede. Existe um rio aqui nessa noite que corre do coração de Deus para as nossas vidas. Esse rio já se faz presente aqui. Basta você pedir para o Senhor e Ele vai estar purificando a sua vida, derramando esse rio sobre a sua vida, te livrando de todo o mal. Amém? Vamos adorar o nome do Senhor nessa noite. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono.
Deus, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pelo Teu Espírito Santo. Teu Espírito Santo que jorra de dentro de nós. Obrigado por esse rio, Senhor. Como Tua palavra diz, que o Senhor Jesus naquele momento estava falando desse rio maravilhoso que é o Espírito Santo que Ele nos deu. Ele subiu e nos deu o Espírito Santo para ficar conosco. E por causa desse ato de Jesus, por causa deste momento, nós hoje podemos dizer que somos sal da terra e luz desse mundo. Que nós sejamos cada dia mais sal dessa terra, luz para esse mundo, e que o mundo possa ver que só através de Jesus, do Espírito Santo de Deus, que há uma luz que traz vida, e o Senhor Jesus nos deu. Glórias ao Teu nome, Jesus. Obrigado, que nós possamos cada dia mais ser luz para esse mundo tão perdido, mas nós estamos aqui. Eis-nos aqui, Senhor, a Tua luz que brilha todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam
Glória a Deus. Queria que o louvor ficasse aí. Queria que você ficasse em pé também. Pode acender as luzes aí. Pega a sua Bíblia aí. Fique em pé só um pouquinho. Pega a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 11. Amém? Ao passo que eu quero recomendar, viu? Dia de quarta, traga a sua Bíblia. É como se a gente estivesse aqui numa escola bíblica. A gente deixa até todas as luzes acesas aí de baixo, que a gente usa bastante a palavra de Deus sempre, mas principalmente durante a quarta-feira. Romanos capítulo 11, versículo 33. Diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência ou do conhecimento de Deus. Como insondáveis são os seus juízos, como inescrutáveis os seus caminhos. Ó homem, porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Vamos repetir todos o versículo 36? Eu queria ver você. Se você reconhece que a glória é de Deus, o momento de você dá-la é agora. Entregar a ele. Não adianta você pensar, mas na hora de você usar seus lábios, você ficar calado. É o momento agora de você glorificar ao Eterno, ao Todo-Poderoso. 1, 2, 3, versículo 36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Dê uma salva de palmas bem forte para aquele que vive para todos. Se você aceita. Se você não, pode ficar como você está. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos cantar essa canção. Precisamos agradecer ao Senhor. Quando a gente olha e vê tanta gente morrendo, recebendo bomba por tudo quanto é lado, mulheres grávidas. Nós não somos melhores do que o povo ucraniano. E os horrores vindouros são terríveis. Não espere você estar vivendo a situação da Ucrânia para você glorificar a Deus. Aí vai ser tarde. Glorifique agora, enquanto tem paz, enquanto tem feijão no prato, enquanto não tem nenhuma perseguição contra você. Feche a porta antes de ser roubado, porque o ladrão vem quando ninguém espera. Cuidado quando a gente se sente seguro, porque aí é que está o perigo. Vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque o diabo, aí eu vou juntar um com o outro, vosso adversário anda rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Não se destrói uma família só com bomba, se destrói com pecado, e dói da mesma forma. Os filhos, o casamento, é o momento de glorificarmos e exaltarmos ao nome do Senhor, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, Jesus, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, os que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Diga a ele a glória.
nosso futuro. Insondáveis, esse Senhor Deus, Ele nos sonda. Ele sabe os nossos pensamentos, os nossos projetos. Antes que a palavra chegue à nossa boca, Ele já sabe. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis, penetráveis. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Se você tem motivo de glorificar, abra pra tua boca. Eu tenho. Diga glória. Diga glória. Pra sempre. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo livramento, pela proteção, pela guarda. Obrigado pela vida e vida com abundância. Nós te agradecemos. Nossa vida pertence ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode tomar assento. Glória a Deus. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Senhor Deus, obrigado, Senhor. Obrigado. Porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Não deixa jamais a gente brincar com o Senhor. Deixa jamais, Pai, a gente pensar que é mais inteligente do que o Senhor, que a gente pode se esconder do Senhor, que o Senhor não vai saber o que lá no fundo nós estamos pensando, qual é a nossa intenção mesmo. Não deixa a gente acreditar que o Senhor vai ficar com pena da gente e vai nos dar salvação sem obediência, sem arrependimento, só porque o Senhor vai sentir pena da gente. Nos ajuda a conhecermos o Senhor, a entendermos os seus propósitos na nossa vida. O Senhor tem liberdade aqui, como pastor eu dou liberdade ao Senhor, Pai, a sondar cada vida aqui, cada coração, Pai. Nossas vidas estão em Tuas mãos. Esse lugar é para edificação, para crescimento dos santos. Eu coloco cada um de nós em Tuas mãos. Fala conosco, em nome de Jesus, amém. Chegou o momento agora de dizimarmos e ofertarmos na casa do tesouro, na casa do Senhor. Você que trouxe o seu dízimo, você pode entregar. Você já sabe que os envelopes estão aí à frente. Você que está nos acompanhando nesse culto online, você também já sabe, você já assiste tantos cultos online, você já sabe como poder contribuir conosco. Então vamos louvar o Senhor e você vai trazer a sua contribuição com alegria, porque Deus ama ao que dá com alegria. Entrego meu viver.
em pé. Vamos falar isso. Tudo. Eu entrego tudo a ti. Eu queria ouvir só as mulheres. E eu entrego só as mulheres. Só os homens. Todos juntos, eu entrego tudo a ti, Senhor. Nego-me a mim mesmo. Dá uma salva de palmas bem forte para Jesus. Glória a Deus. Estenda a sua mão aqui para frente. Glória a Jesus. Senhor, obrigado pelos dízimos, pelas ofertas. Fala conosco, usa o pregador. Fala com as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Graças e paz, irmãos, amém? Amém. Glória a Deus. É uma alegria, como diz o salmista, estarmos na casa do Senhor. Então, se o salmista enfatiza isso, é porque é um privilégio para poucos. Quantos não queriam estar aqui? Quantas pessoas, num dia chamado hoje, estão hospitalizadas, outras nos seus afazeres, nos seus ofícios, e queriam estar na casa do Senhor e não podem. E nós, através do Espírito Santo dele, nós fomos impulsionados a estar nesse lugar. Porque na nossa carne nós não pensaríamos e não sentiríamos essa vontade de vir à casa do Senhor. Mas que bom que nós estamos aqui. E que bom que existe um Espírito Santo. Você pode dizer amém? Então coloca a mão no seu coração e diz assim: Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Nós estamos aqui. Queremos escutar a tua voz. Porque o Senhor é o pastor. O Senhor é o ministrante. O Senhor é quem fala. O Senhor é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Deus, obrigado, Pai. Obrigado pelas tuas misericórdias. Obrigado, Senhor, pelo teu povo. Obrigado, Senhor, pela minha vida. Senhor, fica à vontade no nosso meio. Anjos eleitos que confessam que Jesus Cristo vem em carne. A casa é do nosso Pai. Então os senhores já sabem. Os senhores já estão designados, ordenados a pleitear, a guerrear em prol das nossas vidas. Nos ajuda, Senhor. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, a vencer, Senhor, as tentações, os pensamentos maus. E neste momento, Senhor, nós tornamos cativos ao Senhor, Pai, todo o nosso pensamento, todas as nossas emoções, sentimentos, ações, palavras, olhares. Pai, nós entregamos ao Senhor. Fala conosco, meu Deus, em nome de Jesus. Porque se o Senhor não falar, nós vamos sair daqui da mesma forma que entramos. Mas se o Senhor falar, Senhor, nós vamos sair daqui renovados, restaurados pelo poder que há na Tua palavra. Porque a palavra és Tu, Jesus. Obrigado, Pai. Amém? Nós estamos em uma série de estudos sobre a carta de 1 Pedro. Quarta-feira passada, a presbítera Cássia, de forma magnífica, espiritual, ministrou as nossas vidas, e eu saí daqui renovado, restaurado, e quem estava aqui, eu tenho certeza que saiu também
cheio da presença do Senhor. Ela ministrou tremendamente sobre o Espírito Santo de Deus. E nós estamos vivendo o tempo do Espírito. Irmão, não é heresia, não? Não é heresia. Houve o tempo do Antigo Testamento, onde Deus Pai falava com o homem. Houve o tempo do Novo Testamento, onde Deus Filho se manifestou ao homem. E nós estamos vivendo hoje o tempo do Espírito Santo. Isso não é heresia, porque Ele também é Deus. Então a presbítera Cássia ministrou tremendamente sobre o Espírito Santo de Deus aqui. E eu saí daqui regozijado pelo que o Senhor tem, pelo zelo que o Senhor tem para com as nossas vidas. Eu queria que você abrisse em 1 Pedro, no capítulo 3, e eu queria que você entendesse, ou nós vamos recapitular um pouquinho sobre o contexto dessa carta. Essa carta é dirigida a alguns estrangeiros. Há quem diga que esses estrangeiros que Pedro, enquanto você está abrindo, vai me escutando aí, 1 Pedro, capítulo 3. Esses estrangeiros são aqueles que se converteram depois daquela pregação de Atos, aquela descida do Espírito Santo, aquele Pentecoste. Há quem diga que esses estrangeiros foram fruto daquela pregação, fruto daquela disseminação da palavra de Deus, e cada um entendendo na sua própria língua. 1 Pedro é uma carta interessante, porque Pedro, ele teve a preocupação de exortar, e os capítulos que nós vamos trabalhar aqui, falar, ministrar, é meio que uma palavra de direcionamento a um povo, que por questões de tribulação, por conta da situação que estavam vivendo, haja vista que neste contexto aqui a igreja estava vivendo uma perseguição tremenda. O Império Romano ainda era o império que dominava. Então Pedro, ele estava trazendo algumas palavras de conforto e encorajamento para aquele povo. E esse povo de uma Ásia chamado Ásia Menor, hoje, para quem está acompanhando aí Rússia e Ucrânia, toda vez que o jornal mostrar lá o mapa da Ucrânia, desce só mais um pouquinho a sua visão e você vai ver um território chamado Turquia, um país chamado Turquia. E Pedro, basicamente, estava falando para um povo que estava neste território, só que no oeste da Turquia. Então, toda vez que você olhar o mapazinho ali, o mapa mundi, desce mais um pouco, Pedro estava falando para esse povo, pregando para esse povo, porque o povo estava meio perdido mediante a perseguição que era tremenda. E nós vivemos em um tempo hoje, em um tempo de paz, em uma nação de paz, e não entendemos o que é perseguição. Por mais que venhamos a pregar, falar, ministrar, nós não sabemos o que é perseguição. Por mais que o ocidental, principalmente o brasileiro, seja bom de Bíblia, doutor em teologia, ele pouco sabe sobre a plenitude do servir ao Senhor. Porque o que Pedro vai falar, o que Pedro vai ministrar aos nossos corações e nos mostrar é que às vezes é necessário o cristão verdadeiro sofrer perseguição, para entender a essência do Evangelho. E hoje nós não queremos viver essa perseguição. Quando o irmão pisa no nosso calo, quando o irmão às vezes até olha para a gente de uma forma diferente, a gente já pensa em largar tudo, já pensa em ir no gabinete para falar do irmão, e a gente não entende o que é perseguição, a gente não sabe o que é ser condenado à morte por amor a um propósito. Nós não sabemos. Por mais que eu pregue aqui a noite toda, no final eu vou dizer, eu não entendo ainda como é esse propósito em sua plenitude. E o Evangelho em sua plenitude, às vezes nós temos que ser perseguidos mesmo. O povo tem que falar mal da gente mesmo. O povo tem que inventar sobre a gente mesmo. O povo tem que, mostrar a sua essência pecaminosa e infiel contra os que são fiéis. E aí, Pedro, ele traz alguns
alguns indícios, né? E provavelmente ele escreveu para orientar, né, esse povo que estava meio disperso, que estava meio precisando de um pastor para congregar, congregacionar ou agregar esse povo. Porque quando se fere o pastor, as ovelhas se dispersam. E Pedro não estava naquela localidade. Haja vista que alguns teólogos dizem que eles estavam na Babilônia. Uns dizem que essa Babilônia é a Babilônia literal. Outros dizem que é uma alusão à Babilônia, Roma. Então, pouco se sabe onde Pedro estava quando escreveu para esses cristãos. Só que esses cristãos estavam sem uma referência. Estavam vivendo de uma forma deliberada. Estavam vivendo de uma forma liberal. E Pedro trouxe algumas diretrizes para orientar esse povo. E nós vamos trazer alguns detalhes. E se eu pudesse dar um título para esses 2 capítulos que nós vamos ler e estudar, como essa é uma quarta de estudo da palavra do Senhor, se eu pudesse, eu diria que Pedro está falando sobre a glorificação a Cristo através dos atos. E aí eu me fiz essa pergunta, e eu quero te fazer também essa pergunta: nós glorificamos ao Senhor através dos nossos atos? De que forma nós temos procedido para com o Senhor através dos nossos atos? Haja vistas que a palavra de Deus diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, que tudo seja feita para a glória, vamos lá, para a glória de Deus. Só que, momentaneamente, como a presbítera ministrou quarta-feira passada, nós nos esquecemos que somos cristãos. São através de palavras, são através de ações. Nós nos esquecemos que nós temos um propósito. Nós nos esquecemos que temos um Deus, um Salvador, e que nós vamos voltar para casa, porque aqui ainda não é a nossa casa. E quem vai voltar para casa diz amém. E vai voltar para casa diz amém. Amém. O tempo está próximo, nós vamos ler aqui. Amém? Amém? 1 Pedro capítulo 3, versículo 1 diz: semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra. Pedro ele já começa a falar sobre um nicho, um grupo de pessoas, um grupo de casados que existia nessa igreja que estava meio dispersa. E ele começa falando sobre as mulheres. Ei, mulher, semelhantemente, sede, pois, sujeita a vosso marido. E sujeição, irmãs, irmãos, e você que está nos assistindo, não tem nada a ver com escravidão. É um debate muito grande quando nós lemos essa passagem, principalmente para as mulheres que têm um viés feminista, onde eu não preciso de ninguém, eu não preciso de marido, eu não preciso de ninguém como meu mantenedor. Legal, que bom, mas isso não pode atrapalhar a sua santidade, mulher. Isso não pode atrapalhar o seu relacionamento com o Senhor. E aí Pedro vem dizendo, olha, semelhantemente vós mulheres, semelhantemente ao quê? Semelhantemente a os servos cristãos que ele falou no capítulo anterior. Ei, sede sujeitos aos seus senhores. No capítulo anterior ele está falando, olha, sede sujeitos aos seus senhores. Agora no capítulo 3 em diante, mulheres, sede sujeitos aos vossos maridos. E mais uma vez eu digo, sujeição não tem nada a ver com escravidão. É uma coisa totalmente antagônica, totalmente diferente. E eu queria que você abrisse rapidinho aí, em Efésios capítulo 5, e eu quero trazer para você o significado de sujeição perante a Bíblia. Haja vista que quando nós buscamos um significado de uma palavra, daquilo que nós estamos lendo na Bíblia, no Google ou no dicionário, sem buscar um contexto bíblico, normalmente nós erramos.
Normalmente um significado que nós buscamos no Google para uma palavra que tem na Bíblia, sem o contexto daquela palavra dentro da Bíblia, ela está errada. Mesmo que o Google e o dicionário esteja trazendo, mostrando o que é que diz, o que é que significa aquilo. Deu para entender? Então, perante a Bíblia, eu quero que você entenda o que é sujeição. Efésios capítulo 5, versículo do 21. Pessoal do Data Show, tem como colocar aqui rápido? Tem condição? Não. Tem não, né? Demora. Então, deixa eu abrir. Pastor, está com o microfone aí, pastor? Está com o microfone aí? Me ajuda aí, que senão o tempo... Aleluia. Vou fazer um... Efésios 5, não, só para ler. Porque tem alguns textos aqui para não ficar indo e voltando, senão eu vou me perder aqui. O pastor vai me ajudar aqui, a gente vai fazer um bate-bola aqui. Efésios 5, pastor, do 21 e 22. Pode ler, amém. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e do que eu faço, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo. Efésios 5, 21. Desculpa. Amém. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é cabeça da mulher, como também Cristo é cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Só início, meu pastor, só início. Sujeitando o quê? 21. Sujeitai-vos uns aos outros no temor. Só isso. Sujeitai-vos, pois, uns aos outros. Ei, sujeição na Bíblia não é escravidão. Sujeição, na Bíblia quer dizer igualdade, compreensão mútua, auxílio. Então, quando Pedro está falando para as mulheres, né, essas mulheres dispersas aqui, está dizendo assim, ó, semelhantemente vós mulheres, sede sujeitas, ou seja, sejam auxiliadoras. Só que o feminismo diz que não, aí está dizendo que é para ser escrava, é para obedecer tudo que o marido disser, mesmo que seja errado. Não, na interpretação e no significado perante a palavra do Senhor, sujeição é cumplicidade, sujeição é estar auxiliando um ao outro. Essa é a sujeição que Pedro está retratando para essas mulheres, porque essa localidade da qual Pedro estava pregando, era uma localidade muito próxima, que ligava mais ou menos a Europa da Ásia. Era só um estreitozinho de mar que separava a Europa da Ásia. Então por ali passavam muitos viajantes, e uma terra onde passa muita gente, também o número de pecado é maior. Se a gente for nas grandes metrópoles, se a gente for nas grandes cidades portuárias, e a gente for analisar aquele povo, o pecado daquele povo, como Corinto era, uma cidade portuária, a gente vai entender que quanto mais gente circulando, maior também a circulação do pecado. Então, quando Pedro traz assim para a mulher, sujeite-se, pois, a seu marido. Em outras palavras, ele está dizendo também, olha, presta atenção, mulher, no que é seu. Não presta atenção, mulher, no homem que é viajante. Não presta atenção naquilo que não está dentro da sua casa. Sujeite-se, pois, a seu marido, mesmo que ele não seja cristão. A cidade ou a localidade onde você está, mulher, é uma cidade de muita passagem. Então, deixa quem quiser passar, e preste atenção naquilo que está dentro da sua casa. Então, Pedro, ele começou, né, trazendo essa diretriz para as mulheres, e no versículo 2 ele diz, considerando a vossa vida casta, ou seja, pura em temor. Ele diz, olha, mulher, esquece esse movimento, esquece essa trajetória de gente indo e vindo. E mulheres, é assim, não sei vocês, né, mas a minha é mais curiosa do que eu, né? Mulher, quando o homem percebeu, a mulher já foi, já voltou e já fez um raio-x,
Quando o homem vai com milho, a mulher já voltou com o bolo pronto. Então, Pedro, ele sabia dessa situação que estava implícita para esse povo. Nós temos que entender o contexto que estava inserido esse povo. Então, Pedro está dizendo, olha, considerando a vossa vida casta, ou seja, pura, esquece as doutrinas, esquece a cultura de quem vem de fora, mulher, e presta atenção e seja pura perante o seu marido. Ei, obedece o teu marido, dá ouvidos ao teu marido. Aí talvez alguém esteja aqui, né, alguma mulher diz assim, irmão, mas se eu for ouvir meu marido, eu faço tudo errado, né? Mas o que Pedro quis dizer é, ei, entrega ele nas mãos do Senhor, só faz a tua parte e seja pura, deixa que o Senhor alcance ele, não precisa estar debatendo, não precisa estar colocando, como eu vi um pregador, colocando um versículozinho lá na porta do guarda-roupa, na porta da geladeira, colocando um versículozinho na garrafa de cerveja dele. Ei, não é dessa forma, não é dessa forma que esse homem vai ser alcançado. Ele vai ser alcançado através da vida casta, da vida pura. O homem vai olhar e vai dizer, rapaz, ela está passando por provação, dificuldade, mas mesmo assim permanece fiel. Ela está passando me perdoe, pelo pão que o diabo amassou comigo, mas mesmo assim permanece fiel. Eu tenho que conhecer esse Deus aí também. Eu tenho que entender qual é o mistério que existe na vida dessa mulher, que mesmo diante das dificuldades, quando tudo está dando errado, eu dando um trabalho danado, e a mulher permanece firme, permanece fiel. Quando tem culto, vai. Quando precisa adorar, adora. Quando precisa exaltar, exalta. Porque a vida da mulher casta, a vida da mulher pura é diferente. Ela pouco fala e muito ouve. Mesmo que o marido desta mulher não seja um marido fiel ou cristão. Vamos continuar? Amém? Amém. Aleluia. Aleluia, Jesus. Versículo 3: o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem coberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. É normal, é comum a vaidade. Aí Pedro ele traz um outro ponto. Primeiro, mulher, seja santa, seja pura. Agora, mulher, preste atenção da forma que você se veste. Preste atenção, mulher, nos adornos que você usa. Porque a atenção que você deve chamar, mulher, não é de outro, mas é daquele que você já conquistou ou do outro que conquistou você. Mas a grande questão desse versículo não está aí. A grande questão desse versículo não está Pedro falando que a mulher tinha que se vestir de forma simples para o seu marido, ou de forma simples para não chamar a atenção de outro. A grande questão disso é Pedro falando que a mulher tinha que se comportar e se vestir de forma simples, para não impedir a sua adoração plena ao Senhor. E as mulheres que estão me ouvindo aqui sabem, é normal, é comum e tem que se arrumar. E a mulher cristã tem que ser a mais bonita onde ela estiver. Aonde a mulher cristã estiver, ela tem que ser a mais bonita mesmo. Agora, não para chamar atenção, não para ser cobiçada, não para ser um instrumento de cobiça, um material a ser desejado, mas para glorificar aquele que a chamou. Para glorificar aquela que fez com que, daquela forma linda, daquela forma maravilhosa, ela se vestisse, para glorificar ao Cristo, a qual ela é serva, ela é filha. Então, a grande questão desse enfeite, que Pedro vem falando aqui a essas irmãs, é que, irmãs, não se enfeitem tanto, porque ao se enfeitar, vocês estão tomando o tempo da santidade, vocês estão tomando aquilo que é de Deus, vocês estão tomando a primazia, os holofotes que é de Deus. Então, não é errado, mais uma vez eu digo, é errado as irmãs se vestir, estarem bem vestidas? Não, é a condição, o porquê eu estou me vestindo daquela forma, é o porquê aquela irmã está vestindo aquela saia, é o porquê aquela irmã está vestindo aquela calça,
É o porquê aquela irmã estava usando aquele brinco. Então, a grande questão não é o que está usando, é o porquê está usando. Então, Pedro, ele teve essa preocupação, porque ele sabia que tinha mulheres vaidosas naquele lugar. Ele sabia que tinha mulheres que estavam tomando a primícia do Evangelho e chamando mais atenção do que Cristo e o Evangelho. E a nossa primícia é Cristo. Nós temos que pensar em Cristo. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto é Cristo. Depois as demais coisas vos serão acrescentadas. Nada pode tomar a atenção do Senhor. Nada pode tomar a atenção do Evangelho da paz. Nada pode tomar a atenção desse Evangelho que nos traz restauração, transformação e mudança de vida. Inclusive hoje eu virei com um outro tênis, e aí eu perguntei à minha esposa, era um tênis branco, e aí eu perguntei, pedi a opinião a ela. E ela falou, olha, eu acho que está chamando a atenção. Eu disse, nada pode chamar a atenção mais do que a palavra do Senhor. O tênis que eu queria utilizar, eu não utilizei. E ela foi sujeita, ela foi auxiliadora, porque ela poderia ficar quer dizer, olha, você é o senhor dessa casa, vai com o tênis que tu quiser. Mas ela, como sujeita, auxiliadora, no contexto bíblico, no significado bíblico, ela disse, olha, está chamando muita atenção, porque o tênis está branquinho, está lavadinho. Então nada pode chamar mais atenção do que a presença do Senhor na minha vida e na tua vida, amém? Aleluia. Versículo 4 diz, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso que é precioso diante de Deus. 5, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor. Aleluia. Garganta secou. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Versículo 7. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. 6 versículos Pedro falou sobre a mulher. No 7º, ele tratou com o homem, e aí tratou com um pouco mais de veemência, um pouco mais de força. No 7º versículo ele trouxe algo, uma revelação de Deus, do Espírito Santo dado a ele. No 7º versículo ele trouxe algo que muitas vezes muitos homens contemporâneos estão batendo a testa na parede, dando murro em ponta de faca por não observar essa diretriz, esse ensinamento. No 7º versículo ele diz, olha homem, agora vocês, depois que tem uma mulher pura, casta, santa, separada, obedecendo a vocês, coabitai agora com entendimento com elas. Presta atenção nos sentimentos delas. Dá ouvidos ao que ela fala. E o homem, muitas vezes, daquela época, como tinha essa matriz patriarcal, como muitos até hoje têm, e tem que ter mesmo, porque a Bíblia é patriarcal, deixava de lado o seu zelo para com o vaso mais frágil, deixava de lado o seu cuidado para com a mulher. E Pedro está dizendo, olha, tem oração sua, homem, que não é ouvida, não sobe aos céus, porque tu não tem tratado bem a tua mulher. Tu tem ido ao monte, tu tem orado, levantado nas madrugadas, mas o Senhor não tem ouvido, só porque tu não trata bem a tua mulher. Aí eu me questiono e questiono a nós, homens presentes aqui neste lugar. Nós temos tratado as nossas mulheres, a nossa mulher, como um vaso mais frágil. Ontem foi o Dia Internacional da Mulher, pastor. O pastor está com 2 mulheres em casa, deu presente, pastor? Amém. Nós temos tratado a mulher como um vaso mais frágil.
Ou nós estamos ainda na época das pedras, na era da caverna? Será que nós estamos tratando elas como o Senhor trata a igreja dele? Será que as orações que os irmãos, agora os irmãos têm feito, têm subido aos céus? Ei, segredo de vitória para quem ora, segredo de vitória para homem que ora: trata bem a mulher. Depois de tratar bem a mulher, vai orar. Mas antes, trate bem a mulher. Um dia eu estava brigando assim, forma de falar, discutindo com minha esposa. E aí eu fui para um canto, ela foi para outra da casa. E aí, no canto onde eu estava, o Espírito Santo ministrou no meu coração: ei, volta e pede perdão. Eu digo: mas Senhor, não fui eu que comecei. Volta e pede perdão. Ela é mais fraca, o entendimento dela é mais restringido, você é o cabeça. E outra, não faça com que o inimigo dê risada. Isso eu gravei na minha mente. Então, todas as vezes que eu venho discutir, acontece com a minha esposa, vem essa palavra na minha mente: eu não posso fazer o inimigo dar risada. Eu não posso fazer o meu adversário dar risada perante uma situação que pode ser resolvida com entendimento, com paciência, com longanimidade e temperança. Homens, trate bem as suas mulheres. Se você quer que os seus projetos sejam alcançados, que a sua empresa vá bem, que os seus projetos vá bem, trate bem a sua mulher. Você que é casado, e você adolescente que não é, procure uma mulher que seja a sua adjuntora, procure uma mulher que seja sujeita a você, lembrando que no significado bíblico, sujeito é ser auxiliar. Amém? Amém? Até aí, amém? Glória a Deus. E aí Pedro continua tratando sobre algumas coisas. 1 Pedro capítulo 3 e 4 é basicamente um culto, ou melhor, 1 Pedro é basicamente um culto de doutrina. Pedro está aqui doutrinando a um povo recém-convertido, alguns neófitos, sem muito entendimento, ainda tomando aquele leitezinho, ainda engateando na fé. E no versículo 8, ele diz o seguinte: e finalmente sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, estranhavelmente misericordiosos e afáveis. 9, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Primeiro ele falou das mulheres, depois ele tratou com o homem em um versículo só, e agora ele está trazendo um amor fraternal. Para conhecer a Cristo, eu tenho que conhecer o que é amor. Eu tenho que saber o que é amor. Amai a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo não tem condição de sermos cristãos e não amarmos os nossos irmãos. É uma anomalia do cristão contemporâneo, essa falta de amor. É uma doença do cristão contemporâneo, essa falta de amor. Hoje nós queremos viver a nossa vida, e tudo que nós dizemos é: rapaz, eu tenho tanto problema, ainda vou pegar os problemas dos outros. E um dia o Senhor ministrou no meu coração: enquanto você resolve os problemas dos outros, eu resolvo os seus. O cristão contemporâneo, o cristão dos dias de hoje, tem esquecido essa palavra amor. Fala através de canções, até fala através de pregação, fala às vezes através de um momento emotivo, mas o sentimento, o amor, ele é muito mais profundo, porque o amor tudo suporta, o amor tudo espera, em tudo espera. Então o amor é mais profundo do que a gente pensa. E hoje as circunstâncias da vida, esse mundo que nós vivemos, tem tirado da gente o amor. Tudo que o inimigo quer nos dias de hoje é que o cristão não ame, e aquele que não ama não conhece ao Deus que serve.
nós estamos vivendo uma época sem amor, e por se aumentar a iniquidade, o nosso amor tem se esfriado. Então é hora da gente deixar de lado a nossa iniquidade e dizer: Senhor, eu preciso amar o meu irmão. Senhor, eu preciso me compadecer pelas causas do meu irmão. Só que hoje nós estamos vivendo o nosso mundo, e o Evangelho não é viver o nosso mundo, ou melhor, o meu mundo. O Evangelho é viver o nosso mundo. A única coisa que é individual dentro do Evangelho é a salvação. Somente isso. O resto é coletivo. Quando o Senhor tirou aquele povo do Egito, foi coletivo. Quando o Senhor trouxe um Redentor, foi um coletivo. Quando levanta profeta, é coletivo. Quando Ele traz alguém para pregar, é coletivo. O Senhor não está aqui nessa igreja por conta de um pregador, por conta do pastor. O Senhor está aqui nessa igreja e opera nessa igreja por conta do coletivo. E nós estamos deixando o amor de lado. E Pedro vem dizendo: olha, e finalmente sejam todos em um mesmo sentimento. Ou seja, ei, o que o irmão está sentindo, chorai com os que choram, alegrai com os que se alegram. Só que nós estamos nos esquecendo disso, que nós precisamos sentir a dor do outro, e não só nos alegrar com a alegria do outro. Haja visto que hoje é até difícil eu me alegrar com a alegria do outro. Às vezes até o sentimento de inveja, mediante aquilo que o outro conquistou, muitas vezes nós sentimos. Sem amor, irmãos, sem amor é viver um evangelho qualquer, menos o evangelho que está pregado aqui nessa Bíblia, que está anunciado nessa Bíblia. Nós saímos desse culto, entramos no nosso carro, muitas vezes quando é um dia quente, fechamos o vidro, ligamos o ar-condicionado e vamos resolver os nossos problemas. Então, aquilo que o Senhor ministrou no meu coração, eu queria trazer para vocês. Ei, ajude, resolva o problema dos outros. Enquanto nós resolvemos o problema dos outros, o Senhor vai estar resolvendo os nossos. Amém? Versículo 10 diz: porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua. Quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Coisa comum nos dias de hoje, principalmente para as mulheres que conversam mais. Isso é um estudo científico. Diz que a mulher conversa não sei quantas mil palavras a mais do que os homens. E Pedro está trazendo aqui o Salmo 34. Depois você lê em casa, Salmo 34, do 12 ao 16. Ei, quer ter sucesso na vida? Cala a boca. Aqui, o pastor está dizendo aqui, o pastor tem mais ou menos uma pesquisa ali, diz que aqui em Jiqué os homens falam mais que as mulheres. Amém, pastor? O senhor está falando, eu concordo. Então, aqui os homens falam mais do que as mulheres. E Pedro está dizendo: olha, quer ter sucesso na vida, meu irmão? Ei, fica quieto, fala menos, fala mal menos daquilo que você não sabe. Deixa de lado aquilo que você não sabe. Deixe de falar aquilo que você não tem propriedade. Pedro está falando aí, cala a boca. Fica quieto. Tem propriedade no que está falando? Fala. Mas se não tem, fica quieto. Tem muita coisa que não está dando certo na vida dos homens jiqueenses. É porque está falado demais. Tem dado muita opinião. Ah, mas eu acho que se fosse assim seria bom. Ah, mas eu acho que esse pastor... Ah, mas eu acho que essa igreja, eu acho que esse irmão, eu acho, ei, fica quietinho, porque o Senhor tem prosperidade para derramar na tua vida, na minha vida, homem e mulher de Deus. Fica quietinho, refreia a tua língua, como diz Tiago. Fica quietinho, nós falamos demais, queremos expor nossas opiniões demais. Nas redes sociais hoje, com anonimato, nós falamos demais. Damos opiniões até em cima de coisas que é fake. Fica quieto. Se precisar falar, entra no teu quarto, fecha a porta e fala em secreto com Deus. Mas se não precisar, cala a boca. Ah, eu vou abrir um negócio novo, cala a boca. Olha, eu vou casar, cala a boca. Olha, eu estou pretendendo fazer uma faculdade, fica quieto. E se precisar falar, primeiro fale com Deus, depois procure uma autoridade
sobre a sua vida. Eu preciso, irmão, mudar de vida. Olha, eu estou pensando nesse projeto, eu estou pensando em fazer isso. Fica quieto. Não fiz pesquisa, pastor, mas de 10 que escuta o que você tem para fazer, 9 não quer que você realize. Não fiz pesquisa, mas eu acredito muito. E Pedro está falando, ó, quem quer amar a vida, ver os dias bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não fale engano. Tem uma vida de mentira, tem uma vida de engano, muda. Hoje é o dia que Pedro está falando, olha, deixa a mentira de lado. Ah, não, é só mentirinha, é aquilo ali porque eu tenho a minha empresa, e aí se eu não mentir sobre essas coisas, se eu não falar uma mentirinha assim, isso vai pegar mal para mim. Deixa a mentira de lado, deixa o engano de lado. Ah, mas o meu pai, se o meu pai souber, então de vez em quando eu falo uma mentirinha, quando eu quero fazer isso, deixa a mentira de lado. Pedro está falando, olha, refreia a tua língua da mentira e do engano. Porque o Senhor, a gente vai ver mais na frente, eu vou adiantar, o Senhor quer nos levar para casa. O Senhor quer nos trazer de volta para o lugar de onde nós saímos, que foi lá do alto e sublime trono dele. Porque o fôlego de vida foi dado por ele. Fica quietinho. Vai fazer alguma coisa? Fica quieto. Tem um projeto? Fica quieto. Pedro está falando para esse povo, ó, ei, vocês falam demais. Vocês não sabem de nada. É muito cientista, é muito político, doutor em política, é muito doutor em ciência, é muito doutor nisso e naquilo, mas não sabe de nada. Fica quietinho, só vive a vida de vocês em plenitude e em santidade. Amém? Versículo 14, pula lá para o 14 diz, mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis. Olha que interessante, aquele que disse para o Senhor Jesus, olha Jesus, venha o que vier, aconteça o que acontecer, eu estou com o Senhor, se o Senhor for crucificado eu vou estar ali, se o Senhor for pego eu vou estar ali. E quando o Senhor Jesus foi pego por aquele povo, foi um dos primeiros a o negar. Olha que coisa interessante. Mas a diferença daquele Pedro que negou a Jesus, para esse Pedro está dizendo aqui, ó, mas também se padecerdes, ou seja, as tribulações, as perseguições, se padecerdes, por amor da justiça, sois bem-aventurados, ou seja, ei, padece mesmo. A diferença daquele Pedro que negou a Jesus para esse, sabe o que é? Esse aqui estava totalmente recheado, completamente cheio do Espírito Santo. O diferencial da minha vida e da tua vida é a presença do Espírito Santo. Não é diploma, não é teologia. Isso é bom, é legal, acrescenta. Mas o diferencial da minha vida e da tua vida, irmão, é a presença do Espírito Santo. Davi chega a dizer, olha Senhor, pode acontecer tudo. Não tenho medo de espada, não tenho medo de nada, de urso, não tenho medo de leão. Mas por favor, meu Deus, não retires de mim o teu Santo Espírito. O segredo da minha vitória, meu irmão, e da tua vitória, é a presença do Espírito Santo. Pode faltar tudo, mas que não falte o Espírito Santo dele. E Pedro, diferente daquele que negou, agora está dizendo, olha, vocês vão sofrer perseguições, mas fica firme, ei, alguns vão morrer, mas permanece firme até a morte, porque a coroa da vida está prestes a ser colocada na tua cabeça. Ei, a coroa da vida está prestes a ser colocada na nossa cabeça, amém? Versículo 16, tendo uma boa consciência para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom entendimento em Cristo. 17, porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. É melhor padecer, pessoal, fazendo o bem, isso Pedro. Ou irmãos, é melhor padecer fazendo o bem do que o mal. Em outras palavras, é melhor morrer fazendo o bem do que fazendo o mal. Nós não queremos morrer, irmãos.
Alguém sabe o que é uma espada no pescoço aqui? Se tiver, em nome de Jesus, levanta a mão. Alguém sabe o que é uma arma na cabeça aqui? Alguém sabe o que é uma fogueira acesa aqui? Alguém sabe o que é uma cruz feita, posta, para receber alguém aqui? Nós não sabemos, irmãos. E às vezes, nós temos que entender um pouco mais dessas coisas, para aí sim entender da plenitude do Evangelho, que muitas vezes nós temos que ser perseguidos para alcançar a glória eterna. E Pedro está falando: olha, se necessário for, morra, mas morra fazendo o bem, morra glorificando ao Senhor, morra diante do Senhor, morra, ó, pleno e na certeza que tem algo maravilhoso nos esperando na volta para nossa casa. Um dia eu vi um vídeo, não sei se esse vídeo está disponível ainda na internet, não sei, depois os irmãos procuram, um acidente onde alguns pastores estavam dentro de um carro e esse carro se acidentou. E o que me chamou a atenção é que, enquanto os bombeiros, meu pastor, estavam ali resgatando com aquele alicate hidráulico e muitas coisas, resgatando os pastores, eles estavam louvando ao Senhor. Isso é muita certeza, meu irmão. Isso é muita certeza de onde vai, de onde veio e para onde vai. Isso é muita certeza que mesmo diante das tribulações, mesmo diante da morte, luta, perseguição, nós vamos voltar para o nosso Pai. Pode tirar nossa vida, pode sepultar, irmãos, pode sepultar, Pedro falando, o nosso corpo, mas uma coisa eles não vão tirar, que é a vida eterna. Aleluia. Você tem a vida eterna sobre a sua vida. Você tem a vida eterna sobre a sua vida. Aleluia. Pula para o capítulo 4. Capítulo 4, versículo 2. Ele vai tratar sobre a volta do Senhor, a ressurreição do Senhor e a sua volta. E ele diz: para que no tempo que vos resta na carne, não vivais segundo as concupiscências, ou seja, o forte desejo, as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Ei, Pedro está falando para esse povo aqui, para esses irmãos amados: ei, o tempo está se abreviando, não vive segundo os fortes desejos, o mundo quer nos tragar, ou mulheres, ou homens da Ásia Menor, o mundo quer tragar vocês, a perseguição de Roma quer tragar vocês, ou Lírio dos Vales, o mundo quer tragar a gente, o sistema quer tragar a gente, quer dizer como é que a gente deve se vestir, como a gente deve falar, como a gente deve proceder. Mas presta atenção, para que no tempo em que vos resta na carne, ou seja, espera só mais um pouquinho e vocês vão ver aquela nuvem de glória descendo e o Senhor nos resgatando, para que no tempo em que vos resta na carne, não vivais segundo as concupiscências ou do forte desejo dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então, independente, Pedro falando, independente do que aconteça, não viva segundo o sistema, vivam segundo a vontade daquele que nos criou. Se o sistema disser que é isso, procure saber de Deus se isso é dele, porque se não for, vá de encontro ao sistema, mesmo que custe a sua vida. Isso é difícil, pregar aqui e falar é fácil, mesmo que custe a sua vida, vá de encontro a esses desejos carnais, essa vontade de querer vencer de uma forma ilícita, essa vontade de querer aparecer de uma forma errada, essa vontade de querer obter aquilo que não pode ser obtido, essa vontade de querer fazer aquilo que não pode ser feito. Espera só mais um tempo, pessoal, irmãos, espera só mais um tempo, e naquela nuvem de glória, nós vamos ver o nosso Senhor. Pula para o versículo 7, do capítulo 4. E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Nós deixamos a nossa vida de oração de lado, a nossa vida de santidade, o sistema quer também nos tirar, é rede social, é tanta coisa,
Tem dias que quem é que não chega em casa e diz: oh, estou cansado hoje, não tenho nem condição de ler um versículo bíblico. Tem dias que a gente não tem nem vontade de vir à igreja. E Pedro está falando: olha, já está próximo o fim de todas as coisas. Sede sóbrios. Ei, sóbrio não é aquele que fica titubeando, não fica balançando a qualquer vento de doutrina. Sóbrio é aquele que permanece de cabeça em pé. Haja o que houver, estou de cabeça em pé. Vai acontecer o que? Não sei, mas o meu Cristo sabe, eu estou de cabeça em pé. Sede sóbrios e vigiar em oração. Nós oramos 10 minutos, quando ora 10 minutos, e achamos que estamos fazendo algo tremendo para o Senhor. Achamos que estamos fazendo algo tremendo para a nossa vida de santidade. E a Bíblia nos mostra, olha, orai sem cessar. Só que esse orar não está ajoelhado, não está posto em algum lugar, é você estar com a sua mente voltada, cativa ao Senhor, da hora que acorda, à hora que dorme. Esse orar sem cessar o tempo todo, está ali pensando: olha Deus, Deus o Senhor sabe, o Senhor é maravilhoso, está na fila do banco, o Senhor é maravilhoso, está no carro, o Senhor é maravilhoso, o Senhor tem feito, o Senhor vai voltar, o Senhor vem me resgatar, entra com providência nesse sistema, Senhor. Nós não queremos orar. Eu tiro por mim, tem dias que se eu orar 5 minutos é muita coisa, é muito tempo. E o Senhor está dizendo: olha, tenha um relacionamento comigo. Pedro está direcionando ao povo: ei, tenha um relacionamento com aquele que pode fazer alguma coisa. Tenha um relacionamento com aquele que pode trazer à luz aquilo que não é luz, ou à existência aquilo que não existe. A nossa vida de oração nos dias de hoje tem sido muito escassa, mas muito escassa mesmo. E nós queremos obter vitória. Não tem como acessar ao Deus da vitória se nós não tivermos um diálogo com Ele. Alguém recebe o presente de alguma outra pessoa sem falar nada com ela? Difícil. Difícil. Você já recebeu um presente daquele que você não conhece? Só se outra pessoa mandou. Eu não conheço João. Se tem algum irmão João aqui, perdão. Eu não conheço João. João do nada mandou um presente para mim. Difícil acontecer isso. Só se alguém determinou para que João enviasse um presente para mim. E nós queremos receber presente nos dias de hoje, sem ao menos falar com João, sem ao menos falar com Deus. Nós queremos receber presentes, ser abençoados, ser próspero, sem ao menos gastar tempo com aquele que pode prosperar a nossa vida. Versículo 12, e a gente já começa a finalizar, diz: amados, vocês estão acompanhando, amém? 1 Pedro capítulo 4, versículo 12, diz: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Amados, não estranheis. Pedro falando aos irmãos: ei, vocês vão ser perseguidos, alguns de vocês serão mortos. Pedro falando agora para líderes dos vales: ei, não vos estranheis, daqui para frente é só para trás. A palavra tem que se cumprir, a peneira tem que acontecer, a porta tem que se estreitar, a coisa tem que ficar mais apertada. Não existe caldo de cana se a cana não passar pela moenda. Não sai um caldo de uma laranja se ela não passar por um espremedor. Nesses últimos dias, não estranheis, Pedro falando para aquele povo, e eu contextualizo: não estranheis se acontecer um espremedor na tua vida, se você passar por uma moenda. Mas o melhor de tudo é que a revelação da sua glória, nós temos que nos regozijar. Que a revelação da glória de Cristo, nós temos que estar regozijados. Os dias a partir de agora, já há um bom tempo, estou falando a partir de agora,
por conta desta pregação. Mas os dias a partir de agora não serão fáceis. Haverá momentos de plenitude, de alegria, mas o sistema está nos mostrando que só ficará de pé aquele que é sóbrio, só ficará de pé aquele que tem convicção no que quer, só ficará de pé aquele que sabe o Cristo que serve, aquele que sabe de onde veio e para onde vai. Só ficará de pé, meu irmão, nesses últimos dias, aquele que tem a certeza da salvação. A coisa vai ser estreita. Pedro falando para o povo, a coisa já está estreita. E eu falo para vocês, a coisa será estreita, mas permanece firme. Independente do que aconteça, glorifique e volte para casa. Amém? Amém? Versículo 18, pula para o 18. Aleluia. E aí depois de Pedro falar sobre essas situações, primeiro ele trouxe essa exortação, essa diretriz às mulheres, depois falou aos homens, depois ele trouxe uma palavra aos irmãos como comunidade, de amor, de fraternidade, de entender as situações uns dos outros. Aí Pedro vem falando sobre a volta do Senhor, sobre como um homem deve proceder, um homem como um sentido genérico e abrangente, como deve proceder para alcançar a graça divina. E aí no final, agora no capítulo 4, ele começa a dizer que nós temos que largar alguns pecados, largar algumas coisas que nós fazemos, crer na operação, na observância e no agir do Espírito Santo. Ele diz que nos últimos dias serão os dias difíceis, dias tenebrosos, e só vai permanecer quem é sóbrio, quem não vira para um canto nem para outro, quem não balança mediante a tempestade, quem não balança mediante ao vento. E depois ele finaliza dizendo, no versículo 18, e se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomende-lhe a sua alma, como ao fiel Criador, trazendo o bem. Entre outras palavras, observou tudo isso aí, igreja, Pedro falando, agora, presta atenção e peça ao Senhor, anseie ao Senhor almas. Nós vamos voltar para casa, só que essa casa é uma casa de muitas moradas. E se não fosse assim, ele teria dito, vou preparar-vos o lugar. Essa casa é uma casa de muitas moradas. E permita-me um entendimento aqui, ainda tem casa inabitada, ainda tem casa sem dono lá, e esse dono ainda está no nosso cotidiano, esse dono ainda faz parte da nossa rua, esse dono dessa casa ainda faz parte do nosso trabalho, o dono da nossa casa às vezes está sentado nos bancos aí do nosso lado, só que não existe mais a compaixão, e Pedro está falando, olha, o que é que adianta? O que é que adianta o justo ser salvo? Ele já é justo, ele vai ser salvo. O que é que adianta? O que é que adianta? A grande questão do Evangelho, o grande clímax do Evangelho, é o justo sendo santo e justificando a outros, para receber também a salvação. A grande questão do Evangelho não é eu ser salvo, a grande questão do Evangelho é nós sermos salvos. E Pedro está falando, olha, presta atenção, vocês são justos, agora procura aquele que é injusto, e traz para a justificação, traz para a santificação, traz para cá, porque ainda tem casa, isso é o meu entendimento, que ainda está sem nome, está sem inquilino, está sem morador, e nós negligenciamos. Falo por mim, muitas vezes o Senhor me traz situações, oportunidades, de no trabalho, na rua, trazer alguém para dentro dessa casa, e muitas vezes eu não trago, deixo a casa vazia, vocês estão me entendendo, amém? Deixo a casa vazia, só que essa casa tem dono, e esse dono precisa escutar que o Senhor Jesus cura, o Senhor Jesus sara, e o Senhor Jesus liberta. Ei, igreja, acorda,
não há mais tempo. A perseguição, nesse contexto, já estava acontecendo. Para nós brasileiros, começará de uma forma mais forte. Não há mais tempo para pensar em desistir. Não há mais tempo para pensar em retroceder. Leva alguém para morar junto contigo. Leva alguém para estar junto contigo. Às vezes é um parente. Uma das minhas maiores infelicidades. E às vezes tira o meu sono. Eu vou confessar aqui para os irmãos e vai estar gravado ali para quem quiser ouvir. Foi a minha avó ter morrido sem ter aceitado Jesus. Vocês não sabem o peso do que é isso. Vocês não sabem o que é noite sem dormir. Porque alguém deveria habitar naquela casa. E talvez, nós não somos donos da salvação, talvez não habitará a casa, porque um suposto inquilino, que já tem uma morada, deixou de dizer, olha, tem casa para a gente, tem lugar reservado para a gente. Então Pedro, nesse culto desses versículos, essas diretrizes que Pedro traz a este povo, essas exortações, é para dizer, olha, permanece em santidade, os dias são maus, volta para casa e traz mais alguém, porque o Senhor já está às portas. Amém? Todo mundo entendeu? Eu queria que você louvasse comigo nesse 1 minuto, dizendo assim, ó, então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu. Agora canto com convicção, eu só tenho 1 minuto. Então minha alma. Então, vamos ficar em pé. Minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso. Só mais uma vez. Então minha alma. Então minha alma canta a ti, Senhor. Nós vamos voltar para casa. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Dá uma salva de palmas aí, bem forte, para Jesus. Fica aqui, Luan. Glória a Deus. Glória a Deus. Queria que você colocasse a mão no seu coração. Diante de tudo que a gente ouviu. Será que a gente, Luan, ainda tem fé, coração quebrantado? Ou a gente ainda está duro para a palavra? Ô pregador, se você quiser ficar aí até meia-noite, eu vou sair daqui da mesma maneira. Eu já decidi o que é que eu quero na minha vida. Ou a gente ainda tem sensibilidade para ouvir a palavra e chorar por dentro, não por lágrimas externas, mas quanto eu preciso melhorar. Eu estou aqui sabendo que quando eu sair daqui eu vou ter que tomar algumas atitudes. Luan, ora pela gente aí, pede a Deus a misericórdia dele. A gente quer morar com ele. Não adianta uma igreja bonita, se todos que estão aqui dentro, inclusive o pastor, não entrarem naquela santa cidade. A morada e a igreja celestial já está preparada. Nós queremos ser aqueles inquilinos. Nós queremos receber por herança o reino do céu que está preparado antes da fundação do mundo para a gente. Ora pela gente. Aleluia. Coloca a mão no seu coração, em nome de Jesus. O Espírito Santo, Ele é real neste lugar. Amém, Jesus. Porque a palavra do Senhor, ela não mente e nem volta vazia. Talvez eu não tive condição de secar todo o conteúdo. São muitos temas, muitos assuntos, muita coisa para ser dita. Mas o que o Senhor colocou no meu coração, não sei de uma forma concreta ou de uma forma eficaz,
assim eu procedi ou fiz. Mas o Senhor, eu creio que o Pentecoste do Senhor alcançou a minha vida e alcançou a tua vida. Então coloca a mão no seu coração em nome de Jesus neste momento, porque nós precisamos voltar para casa. Mas antes de voltar para casa, nós temos que consertar a nossa vida. Nós não vamos entrar na Canaã celestial de qualquer forma. Bagagens que existem aqui têm que ficar aqui, têm que ser deixadas aqui. Nós temos que nos glorificar, nos santificar diante daquele que nos chamou, daquele que nos remiu de todo pecado. Senhor, nós estamos aqui, Pai, dizendo que só o Senhor é Deus, Pai. Deus, a Tua palavra foi ministrada aqui neste lugar. O Senhor fez aquilo que o Senhor bem entendeu, Pai. Ministrou, ó Deus, de uma forma particular em cada coração. Talvez, Senhor, eu não tive nem condição, Senhor, de explanar alguns assuntos, mas mesmo assim, o Senhor ministrou, Senhor, nos corações. Meu Pai, em nome de Jesus, neste momento, Pai, nós queremos mais uma vez nos entregar ao Senhor. Nós queremos, ó Pai, neste momento, Senhor, nos colocar diante do Teu altar, te pedindo perdão pelos nossos pecados, Pai. Ó Deus, falta-nos amor, meu Deus. Falta-nos, Senhor, compaixão. Falta-nos, Senhor, chorar com os que choram, Pai. E se alegrar também com os que se alegram. Ó Deus, a Tua palavra diz que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos tem se esfriado. E nós temos visto isso na Tua igreja de uma forma geral, Pai. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, através do Teu Espírito Santo, Pai, acende, Senhor, ou reaviva, Senhor, essa chama, essa vontade de estar te buscando, essa vontade de estar, Senhor, te buscando nas madrugadas, de estar, Senhor, buscando a Tua face, falando contigo, Senhor, reservando, Senhor, um tempo de oração, Senhor, diante da Tua presença, Pai. Ó Deus, nos traz, Senhor, uma vontade, Senhor, uma fome, uma sede, Senhor, de justiça, de buscar, Senhor, nos santificar, nos justificar perante do Senhor, Pai. Meu Deus, aqui está, Senhor, a Tua igreja, como aqui também eu faço parte, Pai. E nós precisamos do Senhor, nós precisamos da Tua presença. Espírito Santo de Deus, pode nos tirar tudo, podem fazer o que quiser com a gente, mas que nós não venhamos perder, Espírito Santo, a Tua presença. Nós não venhamos perder a convicção que nós somos salvos, que nós somos libertos, nós somos transformados, Pai, pelo Teu nome. E assim, meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos, ó Pai, que o Senhor esteja impondo as Tuas mãos sobre as nossas vidas nessa noite, e que vamos sair daqui, Senhor, reconhecendo que dia após dia precisamos nos converter, porque conversão é mudança de sentido. Assim nós oramos, te agradecemos, ó Pai, pelo poder que é em Teu nome, em nome de Jesus. Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo sejam com todos nós e com todo o povo de Deus espalhado por toda a superfície da terra. Vamos em paz. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Sente-se, faça uma oração ao Senhor. Você que está em casa, seja abençoado também por Deus, em nome de Jesus, amém.